Olá, estamos aqui para apresentar o trabalho desenvolvido pela turma 303 da Escola Getúlio Vargas de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Nós produzimos esse documentário titulado Mãe Terra, Povos Indígenas Raízes do Brasil, que faz parte do trabalho Conhecer para Pertencer, produzido pela professora Cláudia e pela professora Regiane, que está sendo feito pelas 5 turmas dos terceiros anos. Com o documentário, o objetivo é ampliar nosso repertório sociocultural acerca das questões locais e também compreender como os povos indígenas vivem no mundo sustentável e assim podemos aprendermos com eles. Todo o trabalho foi planejado e realizado pelos alunos, desde o projeto, o roteiro, perguntas, as filmagens, as edições e o material gráfico. Então, convidamos vocês a assistirem o documentário produzido por nossos alunos da turma 303 da Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas de Santo Ângelo. Nós fomos até a aldeia Tecoá Piauí e conversamos com o cacique Quarai Anildo Romeu. Usando o nosso costume, né? Uma forma de viver é assim, sempre converso com as crianças, fortalecer e valorizar nossas próprias culturas, independentemente de onde moramos, independentemente de onde vivemos, né? Então, é costume e hábitos que não percam, né? Então, é sempre o ensinamento, ele vem dessa forma. Nós temos relação muitos com a terra e com a natureza, porque eles vêm, por outro lado, muitas pessoas veem que os indígenas, pé descalço, acham que está sujo, né? Mas no sentido da cultura indígena, eles convivem com as terras, com a natureza, eles fortalecem, eles veem a raiz, né? Fortalecendo, e eles têm o hábito de conviver nesse sentido. Então, a terra, por exemplo, a natureza é, para nós, uma mãe, né? Natureza onde podemos respirar, podemos conviver, onde podemos viver, né? Então, é uma natureza que para nós também é um significativo muito grande, né? A espiritualidade, a vida, conhecimento, respeito. Então, além de estar vivendo a cultura nossa. Entrevistamos também a professora de História, Laís Vai. Bom, inicialmente nós temos que pensar que toda narrativa histórica ela é constituída por intencionalidades e questões de poder. Se nós pensarmos, então, nesse sentido, todo aquele que escreve a história, ele possui uma intenção, uma opinião própria e muitas vezes é constituída por conflitos de versões, né? E na história oficial do Brasil, que foi construída a partir do século XIX, nós vemos que a preocupação central era a constituição de uma identidade nacional. E essa identidade nacional era baseada muito no modelo europeu, que era majoritariamente composto por pessoas brancas. Né? Isto por quê? Porque na época os discursos racistas, as ideias do darwinismo social, por exemplo, que classificavam as pessoas em diferentes raças, acreditavam que somente havia uma raça superior, né, que era branca, europeia, inclusive católica. Então todos aqueles que não se encaixavam nesse ideário eram considerados excluídos inferiores, e nesse sentido se inclui, né, os povos indígenas, os povos afro-brasileiros, e que não fizeram parte então dessa identidade nacional brasileira. Acho que é muito importante que os indígenas eles tenham esse espaço de reconhecimento na atualidade, especialmente porque a nossa história ela foi constituída, entre aspas, né, e ainda aparecia nos livros didáticos de história, especialmente, a partir de 1500, né, ou seja, da chegada do colonizador do Brasil, tirando os povos indígenas da sua visão, né, acerca da história. Então, nesse sentido, no momento em que eles possuem esse local de voz e de fala, eles conseguem mostrar que existia um Brasil indígena antes da chegada desses europeus, mas que não são um povo indígena somente do passado, mas um povo indígena da atualidade. Né? Então, hoje os povos indígenas estão aqui, inclusive saiu no último censo do IBGE, né, que inclusive está aumentando esse processo de autorreconhecimento dos povos indígenas, que eles estão lutando aí pela sua identidade, né, pelos seus conhecimentos
pelas suas terras, e que então esse processo de divulgação aí da sua cultura, da sua história, da sua memória, torna-se fundamental para acabar então com os preconceitos, com os estereótipos que foram incluídos historicamente acerca dos indígenas, né? Podemos citar aí como selvagem, bárbaros, inclusive sem alma, né? Muitos relatos de viajantes do século XIX e que consideraram essa questão do romantismo, né? Do índio como um ser romântico e do próprio período ali da colonização. Então, é muito importante para rever essa questão histórica e das narrativas. Ao longo da história, nós vimos, né, que especialmente antes da Constituição de 1988, ainda havia esse processo de busca de integração e assimilação cultural dos indígenas na sociedade brasileira. Após o período da Constituição, de revisão, inclusive historiográfica, né, do reconhecimento da diversidade cultural brasileira e da necessidade do respeito entre as diferentes identidades e culturas do país, nós vemos então o crescimento de políticas, inclusive, dos povos indígenas, buscando assegurar os seus direitos, enquanto comunidades que merecem respeito, né, que merecem consideração aí pela sua história, pela sua cultura, pelas suas vivências, que são diferentes povos que existem no Brasil, com diferentes línguas, ou seja, não há somente um tipo de índio, né, como se pensava antigamente, mas diferentes povos, e todos contribuem, com certeza, de alguma forma, para o Brasil e para a sociedade brasileira. Não são seres à parte, né, fora da história, ou que ficaram no passado, mas que estão hoje no mundo contemporâneo, lutando pelas suas terras, né. Aí nós temos agora uma questão bem importante, a luta pelo marco temporal, mas nós temos já muitas mudanças nessa relação entre os indígenas e a sociedade atual, mas ainda há muito o que ser feito, né? Em questão do reconhecimento de suas contribuições para a nossa história e para a sociedade em si. E acredito que uma das principais formas de resistência é a própria inserção deles nesse mundo tecnológico, por exemplo, quando eles fazem documentários, vídeos, estão nas redes sociais, né, estão nas cidades trabalhando, existem muitos indígenas professores, advogados, médicos, ou seja, essa ideia de um indígena lá na aldeia, lá na mata, né, que vivia nu, ou que todos teriam pinturas corporais, ele não existe mais aparentemente, né? São pequenos povos que ainda vivem de forma restrita, né? Hoje eles estão presentes em nossa sociedade, sempre estiveram, e quando eles conseguem então dizer a sua voz através de câmeras, por exemplo, eles não estão deixando a sua cultura de lado, sua tradição, por usar uma tecnologia, mas é uma forma então de divulgação e de mostrar que eles estão aí para o mundo, né? Então essa eu acredito que é uma das formas de resistência, mas nós vemos também bastante lutas aí no Congresso, né, pelas terras, são formas que eu vejo atualmente de resistência, né? Inclusive eles continuam fabricando seus artesanatos, vendendo, cantando, né, praticando os seus rituais, os seus modos de vida. Conversamos também com o professor Guarani Genício Carai e a diretora Eli Bernadette Schneider. Eu desde criança eu aprendi um pouco com meus avós, inclusive com meus pais, com meus irmãos também. Até que minha mãe ela já fala um pouco sobre a respeito da natureza, mas já um pouco ela tem conhecimento, né? E aí quem tem mais conhecimento é meus avós e meus pais e meus irmãos, né? Porque meus irmãos também, por um tempo, ele vivia lá para a Argentina também, daí ficou por um tempo bom lá e veio para o Brasil, e aí trouxe bastante conhecimento lá da Argentina também, inclusive do Paraguai, né? Aí ele fala também para mim que na Venezuela, né? Inclusive meus avós diziam assim para mim, a respeito da natureza, que nós Guarani não podemos, a gente vai para o mato mesmo, nós podemos levar um facão e
sem necessidade de cortar madeira, algum pauzinho, né? Isso é tudo que tem que pedir pro dono, né? Por que eu vou cortar a varinha, pauzinho, para usar como, para quê, né? E daí tem tudo isso a respeito da natureza, né? É taquara e esse pretinho é raiz de guembé. Ah, que interessante. É. Uhum. Como funciona o ensino sobre a sustentabilidade e como vocês procuram exercer durante o dia a dia? Durante o dia a dia, desde que a gente chegou aqui, a gente está procurando mostrar para eles assim, ó, que assim como eles só levam para casa o conhecimento que eles aprenderam na escola, que o material deles fica naquele armário atrás do teu colega, eu mostrar para eles assim que tudo que vem do branco aqui para a aldeia, eles têm que ensacar de volta e deixar o caminhão levar. E para concluir, entrevistamos também a professora Silvia Regina de Oliveira para falar sobre como os povos indígenas podem nos ensinar a ter uma vida sustentável. Eu sou Silvia Regina, educadora especial da Escola Getúlio Vargas. Acompanho várias atividades de estudo e eventos do turismo. Tenho curso de guia de turismo e formação em História e Cultura Guarani. Nós podemos aprender muito. E seriam muitas questões que eu poderia falar, mas com objetividade eu quero dizer que aprendi com a Patrícia, que é da aldeia Tecoacoendiu, a respeitar a natureza. Desde um chá que vai ser feito, devem ser colhidas somente as folhinhas que serão usadas. Desse modo, me despertou muito a questão de que nós somos extremamente consumistas. E numa visita do seu Mariano, também da aldeia Tecoacoendiu, ele olhava admirado com a quantidade de objetos que nós costumamos ter nas nossas casas. E esse seu olhar fez com que eu olhasse para as minhas práticas de vida e repensasse as questões de consumir menos e compartilhar mais. Porque mesmo que haja um impacto pequeno, se todos nós doarmos tudo aquilo ao qual não está sendo necessário para a nossa vida, nós vamos diminuir o ritmo de vendas e de produção. Portanto, algo que parece muito simples a nível individual é impactante, porque nós temos de ter a consciência de que a ação individual é só um dos fatores da questão da sustentabilidade. E também, numa visita à aldeia Tecoá-Piauí, junto de várias conversas com o cacique Anildo, ele falava sobre a produção de lixo, a coleta de lixo na aldeia. E esta é uma temática que nós sabemos que é um grande problema da humanidade, tanto a coleta quanto o depósito do lixo e todas as implicações decorrentes daquilo que descartamos. E nesse sentido, eu tenho em casa o lixo selecionado em orgânico, papel, vidro, alumínio, porque nós temos aqui em Santo Ângelo uma entidade que é referência nesse sentido e que nós sabemos que muitas pessoas elas dependem economicamente desse fator e que muitas outras pessoas agregam um valor econômico à sua atividade primária. Então, além disso, eu recolho tampinhas na rua porque nós sabemos que todo lixo vai ir para os rios e vai chegar também aos mares e o impacto que causa na vida dos animais e na vida dos seres humanos. E recentemente, dentro dessa perspectiva de tentar fazer alguma coisa para me responsabilizar com o consumo, eu ingressei na Hortalices. É uma horta de mulheres na qual eu busquei o contato com a terra
esta terra que é a mãe de todos nós, aprender a plantar, aprender a manejar sem agrotóxicos, aprender a podar, a trabalhar com sementes, com mudas, com galhos, tudo isso é maravilhoso. Levar um alimento que eu estou ajudando a produzir para a mesa não é somente uma economia, mas é também uma experiência diferenciada. O Brasil é um país rico em vegetação, mas o Brasil tem pobreza e tem miséria decorrente especialmente da falta de alimentação. Os dados do IBGE nos dizem de modo muito asseverado o quanto nós temos que vencer nesse sentido. Por isso, o consumo consciente de alimentos, ele é fundamental. Seguidamente, há reportagens onde vai comida fora e há reportagens também de entidades que doam o alimento. E nós temos de ter a consciência, assim como os indígenas Guarani, que uma folhinha de chá não pode ser colocada fora, que o alimento ele tem de ser cuidado, porque aquilo que é resto para um é falta para outra pessoa. Se nós não nos espiritualizarmos, nós, como humanidade, iremos perecer. Desde que eu compreendi que a maior grandiosidade da cultura guarani é a espiritualidade, eu busquei novos espaços para exercitar a espiritualidade e foi no yoga que eu encontrei a maior semelhança entre a cultura guarani e propriamente o yoga. Na sexta-feira teve uma sessão solene na Câmara Federal, onde reuniram-se brasileiros e indianos para esta ocasião, porque no dia 21 é o Dia Internacional do Yoga e foi dito que os povos originários são referencialmente destacados por justamente a sua espiritualidade e o seu contato respeitoso com o meio ambiente, com o universo. Nós, individualmente, temos o compromisso, porque a ação de cada um vai gerar um impacto social, ambiental e pessoal. Portanto, somos hóspedes do universo e temos de dar o melhor de nós, aprendendo cada dia e questionando as nossas ações a partir de todos os desmandos com o meio ambiente que, infelizmente, vemos diariamente.